Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à segunda mesa redonda de hoje. Vamos discutir com a autora e ilustradoras das obras Flores para Margarida, e eu gostaria de chamar a Joeli da Paz Gelinski, e Luna Vicente, a ilustradora da obra, e a Sabedoria do Celular, com Eli Renaldo Silvério e Di Borges. Sejam bem-vindas. E sentar, meninas, fiquem à vontade. Queria começar conhecendo um pouquinho mais de cada uma de vocês. Então, gostaria que vocês contassem para a gente se já escrevem, se já ilustram, qual que é a trajetória de vocês no mundo literário. Pode começar, Di. Bem, eu fui aquela criança que sempre gostou de desenhar, né? E sempre tive o incentivo da minha família. E, assim, a diferença é que mesmo crescendo, eu nunca parei de desenhar. E sempre assistia muitos desenhos animados, né? Só que, assim, jamais imaginei que seria possível realmente trabalhar com a ilustração, né? E aí, na época de faculdade, então, eu escolhi o curso de design gráfico, era o que mais se aproximava, né, do desenho, coisa assim. E no último ano da faculdade eu fiz estágio em uma editora de livros didáticos, e lá eu tive esse contato assim com a ilustração, vi que era possível realmente levar isso como profissão, né? Então a partir daí procurei me especializar, fazer cursos mais na área do desenho e fui me lançando, né? Divulgando meu trabalho e criando novas conexões até chegar aqui. Sua ilustração é mais digital ou você trabalha com várias técnicas? Eu costumo trabalhar com a ilustração digital, hoje em dia pela facilidade, né, caso necessidade de ajustes ou adaptações. Mas eu também gosto muito de explorar outras técnicas, como tintas, mas devido à correria que é hoje em dia, acaba sendo mais prático o digital. Agora sou eu? E você, Eli, queremos te Gente, ouvir. boa tarde. Para mim, assim, é um sonho estar aqui. A gente que é lá do interior, a gente nunca imagina onde Deus vai nos colocar. E quando você olha para o caminho, você fala, meu Deus, aonde que eu estou indo, né? Onde os ventos estão me levando? E você percebe, assim, a presença de Deus muito forte, a paz. E, assim, os sonhos se concretizando. E muitas vezes a gente acha que é impossível acontecer isso. E não é. Tudo é possível quando a gente confia, quando a gente acredita. E eu sou o exemplo vivo. Eu sou muito devota de Santa Teresinha, né? Então, em outubro, eu falei assim, Santa Teresinha, eu quero escrever um livro. Mas eu não sei por onde começar. Mas, desde criança, eu sempre gostei de livro. Eu quero escrever um livro. E aí veio no meu coração, mas eu vou fazer um livro gospel, eu vou fazer um livro, né, mais contemporâneo. O que eu faço? Eu escrevo a minha história. E aí foram as coisas se encaixando. Sabe aquele quebra-cabeça, mas que parece que vem do céu? Quando as pecinhas vão se encaixando e você fala assim, nossa, mas é tudo tão certinho assim, né? Parece que a vida é mais difícil, mas parece que quando Deus põe a mão, tudo é certinho. E aí foi vindo as oportunidades. Apareceu o edital, aí uma amiga falou assim, Leira, ó, seu sonho de escrever um livro, tá aí, ó, por que você não vai? Eu falei, ai, mas a cobrança vai ser grande, então eu vou fazer isso em silêncio. Aí eu não contei para ninguém, nem minha mãe. Minha mãe falava assim, essa menina quer escrever um livro, mas não para, só pensa em escola, só escola, 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 e não faz esse livro. E o livro já estava escrito. Porque ao contrário da Glória falando ontem, que tem muita gente que escreve e deixa o texto lá. Não, eu escrevo e quero ver o final. Se eu pegar um livro hoje, eu leio amanhã, porque eu quero saber o final. Então é tudo muito, muito imediatista, vamos dizer assim, que eu acho que é até a geração que vem agora, né? E aí eu falei, não, vou escrever, e escrevi e deixei no coração de Deus. Não contei nem para minha mãe, porque mãe torce demais, daí não sei se dá muito certo também, né? Aí ficou aquele silêncio. Aí, quando saiu o resultado, a obra foi selecionada. Então é os propósitos de Deus. E aí, gente, depois disso, imagina, a gente mulher do interior,
ter uma oportunidade dessa? Foi até moção de aplauso na Câmara de Vereador. Eu que era de escola, em reforma, toda polêmica, o povo teve que ir lá e me elogiar e falar bem de mim, né? Falar da literatura. Então, foi assim, Deus nos detalhes. Foi gratificante. E sem contar a repercussão que a obra está tendo, porque o celular hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente vira escravo do celular. E a gente precisa colocar ele no lugar dele, que é longe dos nossos valores da nossa família. Né? Lógico que ele é importante, a inteligência artificial está aí, a gente tem como ferramenta, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Então, é esse equilíbrio que nós, né, estamos tentando passar com a nossa obra. Boa tarde a todos. Eu sou a Joeli e eu pensava que eu queria ser escritora quando eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu estava fazendo ensino médio. Nos primeiros livros de literatura, ali, Jorge Amado, Graciliano Ramos, eu pensei, nossa, isso é tão bonito, eu quero ser escritora. Mas isso foi um sonho que ficou um pouco parado nesse tempo. Aí eu fiz, mas mesmo assim eu decidi fazer o curso de letras, eu fiz o curso de letras, escrevia durante o curso, oportunidade que eu tinha de me apresentar, eu apresentava, escrevia poemas, encenava em semana literária, então a oportunidade eu aproveitava. Mas aí o tempo foi passando, eu trabalhava nessa época na área de enfermagem e eu me dediquei bastante à enfermagem e fiquei uns 10 anos na enfermagem e dei um off na escrita. E nesse tempo eu casei, tive filhos e fui me dedicar à família. E fiquei uns 7 anos, mais ou menos, sem estudar, né? Aí fiz o curso de Direito, após esse tempo, comecei a advogar, e eu pensei, agora eu vou começar a escrever de novo. Aí eu comecei a escrever algumas autopublicações, biografia familiar, alguma coisa que me interessava da área de Direito, que era uma experiência nova que eu estava tendo, eu escrevi junto com a filha, que está aqui, a Júlia, e a gente eu comecei a escrever. Quando saiu o primeiro concurso da ABC, a minha irmã falou, tem um concurso, vai, escreve. Eu falei, eu já escrevi o livro. E fui, na época, contemplada, né, com Laranjas do Mês de Julho. E quando saiu o segundo concurso agora, que era para escritoras do Paraná e de cidades menores, até 70 mil habitantes, né, eu me enquadrava ainda no requisito, né, para participar. Eu falei, opa, eu vou de novo, né? E escrevi e fui contemplada novamente. E aí, quando a escolha é feita de maneira anônima, né, vocês não sabem quem escreveu, daí vocês entraram em contato, você foi selecionada de novo. É um momento assim muito marcante para a gente, porque é um reconhecimento diferenciado esse que a ABC trabalha com a gente. É uma oportunidade em que eu pude realmente dizer, eu sou escritora, venham, vamos ver meu livro, e é dito para a região, e é exposto na biblioteca, o livro da gente, na Biblioteca Gralha Azul, que é lindo também o nome, né, da biblioteca, o conceito da biblioteca, que são obras paranaenses. Então, tudo é muito gratificante que eu realize esse meu sonho de ser escritora nessa biblioteca, com a divulgação da Biblioteca Gralha Azul. Eu acho que seria esse um resumo de como eu cheguei até aqui como escritora. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luna e eu vou fazer um resumão mesmo, porque a minha estrada é longa. O meu caminho, a minha história é bem longa, assim. Desde 87, eu estou com a mão na massa. Literalmente com a mão na massa. Eu descobri o mundo das miniaturas em 87, por volta de 87, quando eu terminei a faculdade, com uma ceramista daqui de Curitiba. Eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas a minha formação foi inteirinha aqui no Paraná, aqui em Curitiba. E já andei por outros caminhos também.
E aí eu comecei a trabalhar num ateliê, na época comecei a trabalhar num ateliê de arte para crianças, chamava-se Ateliê Barro Puro, onde o carro-chefe era a cerâmica. E eu comecei a trabalhar lá assim com uma responsabilidade grande, que era orientar todo o processo da cerâmica. Então, eu já tinha feito cursos, gostava muito, mas eu ainda não tinha um trabalho autoral, né? E aí juntou, né? Juntou o trabalho da modelagem, que eu amo. Eu acho que eu me expresso muito bem no tridimensional. Apesar de gostar muito de desenhar, e o desenho faz parte do processo da minha ilustração, que é o começo, seria a pré-produção, eu diria, da ilustração com massinha, né? E juntou a cerâmica, a modelagem e o trabalho com as crianças, que a minha formação é de arte e educação, né? Licenciatura em artes plásticas. E aí eu me vi tendo que adaptar o que eu sabia, né, da cerâmica para o trabalho com as crianças, né? Não é uma coisa assim tão fácil, né? Porque tem que ser lúdico e ao mesmo tempo tem que ser didático, né? Mas deu tudo certo, foi muito bom, foi riquíssimo. Na época da faculdade, eu tive uma professora maravilhosa que me despertou para a literatura infantil, mas aí eu não produzia, eu era uma ouvinte, e como eu tenho aquela criança assim dentro de mim, eu adorava quando chegava às aulas dela, que era a professora Marta Moraes. E ela, o que ela fazia? Como era a aula dela, ela chegava e lia uma história para gente, uma história infantil. Então, aquilo assim foi o primeiro contato que eu tive com a literatura infantil, e ela mostrava as ilustrações, né? Mas naquela época eu nem imaginava que eu me dedicaria à ilustração de livros, né? Então, desse trabalho com as crianças, eu fui conhecendo mais a literatura, mais profundamente, que daí a gente comprava os livros para ler com as crianças. Então, a literatura era o estímulo para um trabalho de modelagem, ou o contrário, a gente fazia um trabalho de modelagem e aquilo virava uma história. Então, aquilo se retroalimentava, sabe, em termos de criação, assim. E, e eu comecei a fazer miniaturas, aí um trabalho autoral mesmo, de miniaturas com cerâmica. Participei de uma associação que tinha na época de miniaturistas, gente pirada, louca, assim, de fazer miniatura de tudo, né? Porque aqui no Brasil não é tradição, mas na Europa existem colecionadores de miniaturas, né? Porque antigamente os brinquedos eram feitos com o próprio material. Por exemplo, uma louça numa casinha de boneca era feita de louça, as panelas de metal. Então essa tradição é muito forte lá fora. E aí eu comecei a fazer e despertou a curiosidade de um diretor de arte, de audiovisual, e ele me chamou através da minha irmã, que trabalhava numa produtora, né, para fazer um trabalho com massinha de modelar. Eu nunca tinha feito isso profissionalmente, né? Eu trabalhava com as crianças, com cerâmica, e de vez em quando com massinha de modelar. Mas eu topei, porque eu adoro desafios, então eu topei na hora. Eu digo, nossa, isso é muito bom, né? Começar um trabalho profissional com a miniatura. Deu tudo certo, ficou maravilhoso. Daquele trabalho foi para outro, foi para outro, foi para outro. Ele que me batizou como Luna, porque o meu apelido não era Luna, era Nuna, N-A-N-U-N-A-N-A. E ele começou a divulgar o meu trabalho para outros produtores, né, para outras produtoras e outros diretores. Chama a Luna, porque a Luna faz ilustração com massinha. Então, aí foi. E em 2002, eu tive a oportunidade de ilustrar meu primeiro livro. E a partir dali, então, foram trabalhos seguidos, né? Então, eu tenho vários livros publicados por editoras muito boas também, DCL, Moderna, RHJ, e os últimos, recentemente, foi pela Palas, né? Palas Mini. Então, é assim, eu estou nessa estrada aí há muito tempo já, né, como ilustradora, amo o que faço.
além de ilustrar, eu também trabalho eu faço encadernações de livros, faço cadernos, porque me despertou, quando eu comecei a trabalhar com ilustração de livros, como o livro era feito. Então, eu comecei a ir atrás de cursos, fora cursos de ilustração e das técnicas que eu trabalhava, eu comecei a querer entender como era o processo de fazer um livro. Aí fiz um curso muito bom, na época eu morava em São Paulo, de produção gráfica, e entendi todo o esquema, né? Porque a gente está de um outro lado, como ilustradora, e eu via o meu trabalho, mas eu não sabia, quando eu largava na mão da editora, o que acontecia com esse livro, né? O que acontecia com o meu trabalho. E aí eu fiquei sabendo de tudo, eu adorei essa parte da produção gráfica mesmo, né? Como fazer um livro. E aí, como fazer um livro, eu quis fazer também, né? Aí eu fiz um curso de encadernação tradicional, quando eu morava em Salvador, que morei um tempo em Salvador. Foi um curso muito bom também, que é promovido pelo governo da Bahia. Foi um curso longo, fiz muita coisa e me apaixonei por fazer livros, né? Confeccionar os livros manualmente. E trabalho com isso também atualmente, né? Então faço as duas coisas. Trabalho como ilustradora e como encadernadora. Né? Joia. Jolie, conta pra gente, você é a única veterana que a gente tem aqui da Biblioteca Gralha Azul. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse trabalho desde o lançamento do seu primeiro livro infantil, né? As Laranjas do mês de julho, né? Porque, assim, é legal que nem as autoras que estão aqui estão lançando, mas e depois? O que acontece? Você teve feedback sobre a obra? Ela chegou a ser trabalhada em escolas do seu município? E como você se viu a partir dessa primeira obra? Uhum. Então, feedbacks a gente tem bastante. As pessoas que leem o livro que eu escrevo, ele retrata a família, né? E ele traz receitas, por exemplo, a gente estava comentando agora, nesse tem a da pizza, e no outro tinha a receita de um bolo de laranja, e o pessoal, eu fiz, e como que é, e conta muito da história do bolo ali. Então, as pessoas leem, né, nos grupos de rede social também, dão feedback a respeito da leitura. Às vezes leem até em outro país, algum conhecido, é interessante isso, né? E nos grupos a gente acaba tendo contato com muito mais pessoas. E com relação a trabalhar ele, uma escola me falou que ela vai trabalhar ele, ainda não trabalhou, né, mas tem interesse em trabalhar com os alunos, porque até essa questão mesmo da própria receita, né, e da vivência, né, o Laranjas do mês de julho ele falava muito da paisagem paranaense e tal, então traz bastante riqueza para um trabalho em escola. Eu acredito que foi esse. E trabalhar com a editora foi algo novo para mim, porque eu fazia autopublicação, né? Então eu tenho que fazer todo o processo de corrigir, de formatar. E aí trabalhar com a editora trouxe a possibilidade de vocês escolherem um ilustrador escolhido de uma forma tão carinhosa, isso porque fica uma sintonia tão perfeita entre o livro e a imagem. Então, a gente percebe a sensibilidade de como é feito isso. E receber essa obra e toda essa divulgação que a gente tem aqui, realmente é um diferencial muito grande como estímulo. E a gente passa a ser reconhecida como escritora. A Elir falou que na cidade dela, né, ela foi homenageada, eu também fui, entre outras questões, como escritora, e isso se deve, sem dúvida, ao primeiro trabalho que foi feito. Ser contemplado numa segunda foi uma emoção, uma confirmação também, porque esqueci, Luane, né, que estava aqui, ela falou, gente, tem a dúvida se a gente é uma boa escritora ou não, né? Então, assim, quando a gente é contemplado uma segunda vez,
isso reforça também, né? A gente trabalha a autoestima da gente também, não tem dúvida. E Eneir, em A Sabedoria do Celular, você aborda um dilema da qualidade, né? O confronto entre os benefícios e os malefícios, né, dos celulares e, consequentemente, de jogos pelo celular, internet, né, o uso de redes sociais, enfim. Busca também apontar, mas não é só isso, não fica só por aí a obra, porque você também busca apontar alternativas, né, de como vencer essas barreiras, né, de, de como não se livrar, mas de como amenizar esse impacto, e não deixar de viver a vida presente. É bem isso. A sabedoria do celular é um pouquinho da minha história. Então, assim, na minha infância, a gente podia brincar na rua, era show da Xuxa, na minha cidade era ginástica olímpica, então a gente era bem tranquilo. Com a chegada do celular, já modificou um pouquinho. Então, a educação das minhas filhas já tem que ser direcionada. Então, aí me fez pensar, falou, nossa, mas na minha época era dessa forma, e hoje, como que eu vou trazer as minhas filhas para o que eu aprendi? Porque eu estou como diretora escolar, e esses dias eu entrei numa sala de aula e as crianças não sabiam o que era brincadeira de passar o anel. Aquilo me deixou assim, assustada. Eu falei, nossa, mas passar anel é uma brincadeira clássica, né? Cultural, o que está acontecendo? E isso me preocupou muito. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, vamos começar a buscar as crianças para a base, para os jogos clássicos, betes, até com a Di, depois conversando do show da Xuxa, ela brincava, mas eu era Paquita, mas ela já era Xuxa, olha como vai evoluindo, né? Então, a gente se identificou bastante com a história. E aí a gente percebe que o celular ele não é ruim, ele traz muitas coisas boas, mas o que está acontecendo com as pessoas é que eles estão esquecendo de viver por conta do celular. Às vezes não aproveitam o momento para tirar foto do momento, mas às vezes nem está curtindo aquele momento. Então foi o que começou a me chamar a atenção. O Dia dos Pais, o Dia das Mães. Eles querem tanto gravar aquele momento e não curte o momento, não olha nos olhos do filho, não tem aquele momento especial. Então o livro traz essa reflexão, que o celular ele vem para acompanhar os momentos, mas ele não é o momento. Então as pessoas precisam se livrar desse vício, gente, e está muito sério. São casais, como disse a Glória ontem, né, se distanciando por conta de celulares, muitas coisas ocorrendo por conta de uma tecnologia. E aí, na história, a avó deixa bem claro que não existe substituto para os momentos em família. Então, é isso. E a Di conseguiu trazer as imagens de uma forma bem leve também, né? Então, foi bem gratificante essa dinâmica de tirar dos jogos e trazer para a vida real, porque a gente não vai ter tempo de jogar de novo. A gente não vai ter 7 vidas. Sempre brinco com as minhas filhas e falo assim, aproveita o hoje, porque amanhã a gente não sabe. É isso. Você comentou com a gente que trabalha muito com ilustração de livros didáticos, né? Agora você foi para um livro de literatura infanto-juvenil. Mas, apesar de ser um livro de história, ele traz muito uma questão didática por trás, né, que é o repensar práticas cotidianas, hábitos. Você achou que se alinhou de um certo modo, embora sejam gêneros, propostas diferentes, mas esse livro ele também tem essa proposta didática mesmo? Sim, eu acho que carrega uma mesma essência, né? Porque, por exemplo, esse livro literário, ele vem tentar nos educar em relação ao tempo de uso do celular, né? Traz essa reflexão. E nos livros didáticos a gente, né, tem sim as disciplinas e tudo mais, né? Português, matemática, mas também traz muito essa questão em sociedade, os convívios, as relações. Então, eu acredito que assim uma coisa agrega muito a outra, assim, apesar de serem, né, vertentes diferentes, mas caminham muito juntas, sim.
Luna, conta um pouquinho para a gente como que é esse processo de modelagem. Eu convido a todos depois a verem a exposição, os trabalhos da Luna, do livro Flores para Margarida, estão expostos, né, ali nos totens, ao final do corredor do Sesc. E é um trabalho assim, muito meticuloso, muito cuidadoso, né, Luna? Na hora que eu vi, eu recebi o portfólio da Luna, eu me encantei. Eu falei, não, a gente precisa. E aí, assim, Flores da Margarida conversava diretamente com essa proposta. A gente precisa desse trabalho. E assim, não é só sair modelando, tem todo um processo, né, Luna? Então, desde de começar a ilustração mesmo, a desenhar todo um esboço de cena, para daí chegar na massa, daí tem um processo depois de fotografia, é algo bem trabalhoso e denso, né? Conta pra gente como é que é esse processo, quanto tempo demora para ilustrar um livro. Sim, é uma técnica que ela tem que ter tempo, né? Muitas vezes não tem, até a Alessandra comentou na fala dela, hoje em dia, com a questão da gente ter a opção de fazer as coisas através do computador, as ilustrações, as editoras estão deixando cada vez o tempo mais curto para a gente desenvolver um trabalho. E a modelagem, ela tem uma pré-produção, né? Eu preciso desenhar todas as ilustrações. Esses desenhos vão para a editora, eles são aprovados. Se precisa ter alguma alteração, eu faço a alteração, aí volta novamente aquela ilustração para a editora para ser aprovada final. Aí, depois de todas as ilustrações aprovadas, é que eu vou fazer a produção das artes, né? Então, durante esse tempo, bom, eu vou começar do começo. Eu recebo o texto, vou destrinchar esse texto, né? Se ele vier dividido já em páginas, ótimo. Se não vier, porque tem essa possibilidade do texto não vir dividido, aí eu divido esse texto em páginas. Aí eu vou pensar em cada página o que eu vou desenhar, né? Eu gosto de distribuir, fazer a boneca ou o boneco do livro. É o livro com folhas de sulfite mesmo. Eu penso ele, eu monto ele com folhas de sulfite, porque existe um ritmo, né, de ilustração e texto. Onde eu vou colocar a ilustração, onde vai ser o texto, se vai unir, se o texto vai estar sobre a ilustração ou numa página ao lado. Então, tem todos esses detalhes, é um estudo que a gente faz daquele texto. Aí eu vou fazer os RAFs, como a gente chama, que são os desenhos, né? Então, aí vem essa parte da aprovação que eu já falei. Aí, depois de todos os desenhos aprovados, então é que eu vou fazer as artes propriamente ditas, né? Então, nesse tempo de aprovação e durante os desenhos, eu já vou junto, paralelamente, pensando as cores, né? A técnica de ilustração, porque não é só uma técnica, tem duas técnicas que eu faço, que é totalmente tridimensional, né? Então, eu monto o cenário é feito à parte, com os elementos, e tem a técnica que é essa das artes que eu fiz para o projeto, para o Flores para Margarida, e vocês vão ver expostos ali, que eu nomeei de unifacial. E os objetos não são totalmente tridimensionais, a gente enxerga eles numa face só, né? Então, o totalmente tridimensional requer mais tempo ainda e é mais complexo, né? Aí aí eu faço um estudo de cores. Existe um pré-estudo e aí o estudo realmente das cores. Esse da Flores para Margarida, eu trabalhei com uma massa que eu não costumo trabalhar, que é a massa de biscuit. Eu costumo fazer com a massinha de modelar, tipo escolar mesmo. Porque durante o processo, eu posso movimentar um bracinho, colocar onde eu quiser. Se eu não gostei, eu vou desmanchar uma figura, eu faço novamente.
eu posso alterar. O biscuit não tem alteração, né? Então, e ele seca. E tem que se trabalhar rápido, porque senão ele seca. E quando ele seca, ele diminui de tamanho e altera a cor. Então, isso para um livro é problemático, muito problemático. Até eu vi que algumas artes ali sofreram algumas deformidades também, por causa deve estar apanhando calor ali naquele vidro, né? Então, tem mais essa também, né? Então, o que eu tive que fazer para esse trabalho? Eu tive que fazer um esquema de cores, um catálogo de cores. Eu queria que as cores fossem suaves, porque a história é uma história suave, né? É uma história de memória. Então, eu não queria que as cores gritassem, sabe? Eu queria que fosse algo mais tranquilo. Então, mas o que acontece com as cores do biscuit? Elas são fortes, vivas. Então, eu tinha que rebaixar essas cores usando outros tons, misturar. Então, eu tinha que manter uma unidade de cor, porque eu não podia, as personagens não poderiam aparecer com peles de cores diferentes durante as diversas páginas, elas tinham que se manter, né? Então, eu fiz um catálogo de misturas, bem coisa de tipo poção mágica, assim, 2 partes de tal cor, mais uma parte de tal cor. Aí eu fazia um círculo com aquele mostruário, enfim, um mostruário de cores. Isso virou uma coisa assim absurda, mas eu segui aquilo ali, que foi o que me garantiu que todos tivessem a mesma cor em todas as páginas, né? Os personagens, os cabelos, aquilo foram cores feitas, né? Então, era assim, correr contra o tempo, porque tinha um limite, tinha um prazo de entrega, né? E eu não gosto de falhar, é uma coisa assim que eu aprendi durante a minha profissão. É fundamental, entregar no prazo. Você quer ter um novo trabalho, entregue no prazo, né? A ilustração, porque senão você não vai ter um novo trabalho tão cedo. Então, aí eu fiquei correndo, né, contra aquele tempo e procurando manter essas. E assim, a compra do material, eu não podia deixar para comprar, eu vou comprar um pouco de massinha agora, aí se acabar. Não, já tem que prever o quanto eu vou usar de material em todo o livro, porque se acabar a massa e a loja e eu não encontrar aquela cor, eu estou ferrada, né? Então, aí também tem. Então, são todos esses cuidados que a gente tem que ter durante o processo com esse tipo de técnica. Aí, depois das artes produzidas, né, modeladas, elas têm que ser fotografadas. Isso também foi uma busca, a parceria para uma boa fotografia nesse tipo de trabalho. Não é fácil. Tá? Isso tem que ser uma fotografia de estúdio. E nem todo fotógrafo tem paciência para fazer esse tipo de foto, né? A massinha exige uma luz, uma fonte de luz suave. Não pode ser um flash forte, né, como se usa para um retrato, ou mesmo para objetos foscos, como uma mesa, uma cadeira. Não, tem que ser algo que seja suave, mas que torne a peça bonita. Então, durante a minha carreira, assim, eu encontrei a Juliana Braz, foi a que fotografou meu primeiro livro de literatura aqui em Curitiba. E eu tive a sorte de conhecer essa pessoa, que ela é maravilhosa, além de ser uma pessoa incrível, ela é uma fotógrafa incrível também, e ela amou fotografar o meu trabalho. Então, é uma parceria que a gente tem aí de mais de 20 anos. Então, foi ela que fez as fotos, né? Isso aí, esse pedido, na verdade, para a aluna, para ela fazer com biscuit e não com massinha de modelar, é para que justamente a gente pudesse trazer esse trabalho aqui para o festival, porque ele é tão rico, né? E às vezes as pessoas se perguntam, mas é massinha modelado mesmo? Então a gente achou que essa experiência, né, em relação à obra ia ser muito, muito rica. E obrigada por ter topado. Eu adoro desafios, né? Comigo mesmo. Eu não tenho preguiça. Ainda mais assim,
quando eu trabalho com a massinha de modelar comum, as pessoas sempre me perguntam, mas você desmancha depois? Eu digo assim, sim, eu desmancho, porque senão eu teria que comprar um apartamento só para colocar todo o volume de ilustração, porque é muita coisa, sabe? É muita massa. Então, sim, eu desmancho, aproveito algumas, outras eu deixo tudo num bolo só e vai virando tudo misturado, que daí eu uso para fazer estruturas para novas peças, e assim vamos. Mas foi ótimo, amei fazer. Nós amamos o resultado também. E, Julie, como é que foi para você? A gente lançou essa proposta para a Julie. Julie, vamos fazer uma coisa diferente com a sua obra agora, né? E como é que foi ver esse resultado a partir dessa técnica da modelagem, né? Flores da Margarida ganhar vida a partir dessa nova perspectiva? Então, quando algumas pessoas viram as imagens, elas falaram, nossa, eu me senti criança. Eu acho que remeteu realmente muito à infância, à delicadeza como foi feito, e um capricho muito grande. Eu entendo assim, da Luna e de vocês também, de captarem essa forma de ilustrar o livro. Eu também me senti criança vendo as imagens, a gente entra naquela história e revive essa questão infantil, porque ela ficou muito delicada. É um trabalho bem lindo. Aí, quando eu vi aqui também, eu, né, ontem filmei ali, falei, ai, que lindo que está aqui, né? A gente não vê a foto e não tem outra ideia a hora que vê ali. Agora você contando que eu tive que fazer a massa, colocar as cores nela e pensar em como, na primeira página, então lá na última página a Margarida vai aparecer noutra cena, mas ela tem que ter a mesma cor. Não tinha pensado nesses detalhes, né? Uma riqueza, todo esse planejamento que você contou e que fez, e com cuidado, né, para cada página, né? É riquíssimo, é riquíssimo. É extremamente meticuloso. Depois observem bem o miolo das florzinhas, do detalhe do cabelinho com a perizilinha, é muito detalhe, né? E tem algumas peças que a gente nem colocou ali, que são as peças de separação de páginas, né? Que são elementos, né? Sim, as vinhetas. Elementos separados. Então, é um trabalho muito, muito meticuloso. Posso dar um... Claro. Eu falo muito, viu? Eu não sei se... eu queria elogiar vocês pela escolha da técnica. Não é porque é o meu trabalho, mas eu acho assim, que criou uma sintonia com a história. Pelo fazer com as mãos, sabe? Do cozinhar, de pôr a mão na massa mesmo, fazendo os alimentos. Então, quando eu estava... Nossa, realmente, eu acho que a técnica tem tudo a ver com a história. Né? Energia, de um né? preparo, sabe? O preparo e a transformação, né? Dos alimentos, a cozinha, a coisa feita com as mãos, o alimento se transformar em alguma coisa. E a massinha é muito isso, sabe? É você transformar uma coisa que não tem forma, que é uma massa, num objeto, sabe? Uma figura, personagem. Eu achei que combinou muito a técnica sinergia, né? com a história. Elir, daí eu fiquei sabendo também, você pontuou agora para a gente que a sabedoria do celular, o movimento roubou a cena de Bandeirantes, né? Mas além da Câmara Municipal, teve muita coisa, até a Assembleia Legislativa, não foi? Então, conta para a gente desse impacto. É muito importante para a gente esse teu depoimento, porque a proposta do projeto era justamente essa, né? É criar essa abertura, essa oportunidade, né? E numa cidade pequena, eu acho que acaba sendo mais visto, mais explorado, as pessoas acabam abraçando mais, né? É sim, e porque também a obra retrata os pontos turísticos de Bandeirantes. Então mostra o Hotel Iara, então teve muita gente que passou algumas infâncias brincando, né? Quem já foi para Bandeirantes sabe do que eu estou falando, que tem toda uma história lá, que o proprietário tinha feito um pacto, que quando ele faleceu ele foi perdendo as partes do corpo, então tem todo
uma história, né? E daí nós fomos falando também no livro da parte religiosa. Então, falou do Santuário São Miguel Arcanjo, que está sendo bem visitado. As missas lá no dia 29 dá em torno de 15 mil pessoas. Tem ônibus assim para tudo quanto é lado, então é bem bacana. A Vinícola Ladorne, não sei se vocês conhecem, mas tem todo o cuidado com o vinho, mas não é que é produzido em Bandeirantes, mas ele é embalado lá, né? E é todo medieval, então você vai lá, é todo o castelo. Então, quando criança, assim, a gente sempre falava que era princesa, porque a gente ia lá na Ladorne. Então, tem toda essa parte medieval, com espada, tudo. E sem contar que você vai lá, você degusta todos os tipos de vinho. Tem vinho até que vai para o Vaticano, que é o vinho especial sem álcool. Então, vocês que estão aqui vão nos fazer uma visita em Bandeirantes. E com a obra, isso repercutiu, porque qualquer lugar tem um Pesque Pague, tem uma igreja. Então, assim, você pode tirar o seu filho do celular e ir para um ponto turístico da sua cidade. Mas aí, como eu estava na minha, eu valorizei a minha, né? E aí, o que aconteceu? Com isso, a parte política ali, os vereadores e até a Assembleia Legislativa esteve no município por conta do rodeio da exposição agora, então houve assembleia itinerante. E aí nessas homenagens, eles resolveram homenagear a literatura, então a gente ficou muito feliz. Porque assim, a gente sabe que a questão política tem todo uma busca também, né? Não é só a obra em si, mas a repercussão que isso foi dado para a cidade foi muito legal. Então, realmente, não foi só a Câmara de Vereadores, teve essa parte do Legislativo. Agora a gente está esperando alguma coisa para Brasília, né, Alessandra? Então, porque as coisas estão caminhando muito. Que venha, vamos para Brasília também, né, gente? Mas é muito gostoso essa troca, né? E sem contar da questão das escolas. Eu já tenho escola agendada agora em Santa Amélia, Santa Mariana, que são todas as cidades da região. Então, isso é legal. Você poder levar a sua obra para os vizinhos ali, estar compartilhando esse momento, né? E a plataforma vai crescendo também, né? Porque até no então lá ninguém tinha esse contato. Agora todo mundo, mas eu li a outra obra, a obra da Camila, nossa, é muito legal, tá na Wiclap. Então a gente vai buscando, vai vendo todo esse crescimento, né? Então é muito bacana. Eu vou emendar mais uma pergunta. Você é diretora, trabalha em escola. O livro foi levado para a sua escola. Como é que você sentiu a repercussão com os alunos? Consegue, pelo menos, fazê-los repensar nesse tempo todo dispensado com o celular? Como é que você percebeu isso? Com certeza, hein? Eu quero o livro da diretora. Então, ontem, a hora que a Glória colocou a historinha, dormindo lá, que vai falar para a diretora, vão contar para a diretora mesmo, viu? Eu já vivencio muito aquela prática. Mas, enfim, o livro na minha escola, ele teve uma repercussão assim, diretora, então o celular é só um pouquinho, né? Só um pouquinho, não pode ficar muito tempo, não, a gente precisa fazer outras coisas. Aí eles chegam compartilhando. Diretora, hoje eu fui com meu pai lá no Pesque Pague, a gente deixou o celular, viu? Falei, mas que coisa boa. Aí outro, eu fui na vinícola, eu vi lá o lugar que foi pintado, eu tirei uma foto do lado do anjo. Então, a gente vê que eles estão se esforçando para sair do celular, para voltar para a família, né? Porque o livro fala muito disso, olha, não fica lá brincando de jogo de cabeça quadrada. Vai ver o que tem de realidade, a natureza, enfim, tantas riquezas que tem na nossa região, né? Então, foi nesse lado da escola também. E já temos alguns projetos também com Libras. Então, já tem um pessoal que já vai fazer a minha história em Libras. Nossa, né, Di? Então, logo também vai repercutir isso na plataforma. Legal. E a Di também tem todo um cuidado, né, no trabalhar com a obra. Então, quando a gente discutiu textos, tudo, ela começou a storyboard. Na verdade, ela começou antes todo um estudo de personagens, fazendo personagens com várias características, né?
até decidir quais, então, seriam adotados, para daí começar o storyboard, né? De como que é esse seu processo? Como é que você pensa os personagens? Isso é uma herança que eu trago muito do livro didático, como são livros que vão para o Brasil todo, né? Todas as escolas. Então, a gente procura, né? Eu procuro trazer muito no meu trabalho a representatividade. Então, gosto de explorar vários tipos de, né, cabelo, tons de pele, tipos de corpos, porque eu acho que o livro, assim, a criança muitas vezes se vê representada ali, é como se ela tivesse a permissão de existir no mundo. Então, acho que é uma questão muito importante. E eu sei que, assim, né, a Eleir, quando escreveu a história, o autor já tem ali, né, na sua mente, muitas vezes, como ele imagina o personagem e tudo mais. Então, eu gosto muito de trabalhar essa etapa de estudo de personagens para esse alinhamento de expectativas, né? Então, gosto de apresentar opções, porque da mesma forma eu leio o livro, né, tenho minha interpretação, né, a imaginação já ganha asas e voa longe. Então, eu sempre gosto de alinhar essa primeira parte primeiro, para daí, então, desenvolver os thumbs, né, que são esboços mais simplificados das cenas, né? Como a nossa colega falou, assim, né, o livro ele tem todo um ritmo, né? Então, eu gosto de fazer esses estudos de desenhos simplificados para pensar também nesse ritmo da história, né? Como que a gente vai narrar ela, né? E a partir dos estudos, então, dos personagens, tendo escolhido ali, eu sigo, então, para esses rascunhos mais simples, para ter o direcionamento, né, o começo, meio e fim da obra, para, então, dar mais detalhes. E é interessante, assim, porque a ilustração, ela também conta a história, né? Eu sempre procuro, assim, explorar alguns detalhes na ilustração, porque ela é como se fosse um texto que não é assim por letras, mas é uma Ela leitura tem uma visual. narrativa própria e fluente, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma cena que me marcou, se eu não me engano, na segunda página, que a personagem está tristinha na janela, porque ou a mãe fica só no celular, ou o pai só na TV. Então ela está apoiada assim na sacada, e as flores assim da sacada, elas estão todas murchas, todas tristinhas, até o passarinho que está ali do lado está tristinho também. Então, para ajudar a trazer essa emoção na história, né? Tipo assim, olha, ela não está bem, não está legal, né? E uma cena que eu gosto muito também é o momento que ela está desabafando com a avó, né? Eu confesso que foi uma cena que eu me diverti muito. Aliás, várias outras, né? Só não vou ficar dando detalhes aqui para não estender muito. Mas essa da avó, porque assim, eu procurei recordar os elementos que eu via. Por exemplo, no quarto do meu avô, aqueles retratos antigos que eram, não sei se era uma pintura, se era uma foto que tinha, né, do casal, do vô e da avó. Aí procurei trazer ali as flores, que, né, casa de vó sempre tem planta, né, e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso enriquece muito a história e ajuda a prender também a atenção da criança, né? Tipo, tem a história principal que está fluindo ali, mas atrás de cada cena tem esses detalhes que podem agregar e fixar na memória. Às vezes a criança vê assim, olha, isso aqui eu já vi na casa da minha avó, por exemplo, né? Então pode criar mais conexões também. E quando a autora inventa de divulgar os pontos turísticos da região dela, como é que fica para o ilustrador indo no lugar que não visitou, que conhece por fotos? Como que fica essa relação? É tranquilo? Então, hoje, né, a gente tem a facilidade da tecnologia, a pesquisa no Google, né? Então, assim, isso ajuda bastante. Bandeirantes é uma cidade próxima a Londrina. Até comentei com a Eleir, eu quero muito visitar esses pontos, porque fica umas 2 horas, mais ou menos. E alguns até, aliás, os pontos eu não conheço ainda pessoalmente, mas, por exemplo, eu tenho uma tia que mora em Santa Mariana, e um dia na casa dela, ela falou do Hotel Iara, e contou, tem várias histórias macabras, tem até, né, vídeos de youtubers que vão lá, vão filmar e tal. Eu achei muito interessante quando eu li, eu falei assim, nossa, né, tipo,
A minha família conhece, né? Contam-se histórias sobre, então é algo que está muito próximo a mim. Apesar de eu não ter visitado presencialmente, mas tinha já um conhecimento, né? E ali para representar os lugares, então eu fiz uso de pesquisa de imagens e usei as imagens como referência. Mas faço questão de visitar pessoalmente. Então, é só para a gente fechar, daí eu vou pegar um gancho da nossa conversa com a Xênia, né, que está entrando agora numa transição de carreira. Você já trabalha com ilustração. Você trabalha 100% com ilustração? É possível viver de arte? É possível. De antemão, eu digo assim, não é fácil, né? É um sonho, realizar é maravilhoso, mas mesmo realizar um sonho não é fácil. Tem os seus percalços, né? Mas um conselho que eu posso dar, assim, é perseverar. E, claro, assim, dentro do possível, procurar fazer um planejamento, né? Eu, para essa transição, assim, foi muito importante fazer uma reserva. Pelo menos com a experiência que eu tenho tido, é uma demanda que nem sempre é recorrente. Às vezes tem épocas que tem um fluxo maior. Então, é interessante você ter uma reserva para, nesses períodos, né, não ficar de cabeça quente, né? Mas é super possível. E assim, é maravilhoso, assim, é uma realização, assim, que, ai, né, às vezes eu vejo minha mãe, assim, né, ela é aposentada, né, já está tranquila, e ela me vê na correria e tudo mais. Fala assim, ai, mãe, mas quando a gente conclui um projeto, é tão gratificante, sabe? Então, assim, faz tudo valer a pena. É muito gostoso. Bom, gente, em função da hora, eu já vou abrir para perguntas, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vou voltar com vocês, então, para a gente fazer esse fechamento. Que fantástico o trabalho de todas vocês, a experiência que vocês trazem. Obrigado por participar, vocês fazem muita diferença na Biblioteca Gralha Azul, pelo exemplo que vocês trazem, pelas temáticas que discutem, pela forma com que trabalham, essa representatividade da nossa literatura paranaense. Lá, Luna. Eu gostaria de agradecer. Antes de agradecer, só complementar a fala da colega. Além de tudo isso que ela disse, né? Que a pessoa não desista, que corra atrás, eu vou acrescentar uma coisinha. Cara de pau. Bata sem ter vergonha na porta das editoras, sabe? Eles vão até agradecer, porque eles estão sempre atrás de novos ilustradores, né? E a gente tem que se mostrar, tem que ter. Eu fui muito cara de pau no começo da minha jornada como ilustradora e não me arrependo. E dei uma dentro, assim, eu deixei o material na época, a internet era muito, não tava, não tinha explodido. Eu fiz um CD com o meu trabalho e dei para uma pessoa. Eu disse assim, não, esse cara nem vai, não vai se dar o trabalho nem de olhar. E ele era um escritor, ele não era um ilustrador. Pois ele pegou esse CD e levou na mão de uma editora, para um editor de arte. Então é assim, a gente tem que, né, ter cara de pau mesmo e bater na porta, sabe? Eu acho que isso é o que vale. E hoje com a internet aí que você pode fazer contato com editoras do mundo, não é só daqui, né, do Brasil. Editoras de vários países, né? Através de sites deles. Então, é isso aí, né? Eu gostaria de agradecer, agora eu vou agradecer a oportunidade, né, desse trabalho com o ABC Projetos. Estou muito honrada por participar e desse bate-papo maravilhoso também, porque isso é que estimula, né, as crianças aí fora, contato com a literatura. Eu acho assim, isso é importantíssimo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E em breve esses vídeos vão ser disponibilizados, uma parceria com o curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eles estão gravando todas as nossas conversas e em breve a gente vai estar disponibilizando.
Bom, eu agradeço a oportunidade de ter participado desse concurso. Ele teve a questão de ser voltado somente para escritoras, né, somente para mulheres. Acho que isso trouxe uma delicadeza muito grande para ele, porque as mulheres têm um modo diferente de enxergar o mundo. E essa é uma oportunidade da gente contar como a gente vê o mundo. E por isso, talvez, ela ficou tão delicado, né, esse concurso. Então, foi uma oportunidade que eu gostaria muito de agradecer como mulher. Acho que eu até comentei em alguma conversa em WhatsApp que, para a questão da autoestima mesmo, nós mulheres, né, como profissionais, como algo que é valorizado daquilo que a gente faz, né, esse concurso trouxe essa característica para a gente. E eu gostaria de dizer também que, quando eu escrevo, eu acredito que isso é uma troca que eu faço. Então, não que eu veja necessariamente que eu vou ter algum retorno financeiro, porque a riqueza ela não é só a finança, né? A finança é só um detalhe. E eu estar aqui nesse momento é uma troca. Eu te conhecer foi uma troca, conhecer as autoras. Então, isso é bastante rico. E nisso eu acredito que já fui bastante gratificada por oferecer minha escrita. E quando eu ofereço, eu falo que eu escrevo bastante para os meus filhos. A Júlia está aqui, ela tem 29 anos. A personagem do primeiro livro se chamava Juju, não é à toa, né? Mas eu sempre que eu escrevo, eu penso que vai ser útil para os meus filhos, porque se tiver essa utilidade, tiver esse amor, o mesmo amor que é o imenso que eu tenho por eles vai alcançar outras pessoas também. Então, nessa disposição que eu tenho com a escrita, é certo que, de alguma forma, eu vou ter um retorno. Então, nisso, eu estou sendo gratificada na troca que a gente faz. Bom, gente, gratidão a Deus por estar vivendo esse momento, por todas as oportunidades, né? Que a Biblioteca Gralha Azul, juntamente com o projeto ABC, me proporcionou, em especial, a minha família, que está comigo, né, ontem, hoje, aqui, as meninas amando tudo. A gente percebe, assim, realmente está fora do celular. Então, a gente tem que viver o que a gente fala, porque eu acho que a literatura, ela transforma. Não adianta você fazer e não viver isso, né? Então, assim, que a gente possa mesmo ser luz, transmitir alguma coisa, transformar alguma coisa. Lucro é consequência, pode ser que venha, pode ser que não, mas o que a gente faz para Deus, com um projeto muito maior. Gratidão a Di. A Di mandava, gente, eu não sei se todos tiveram a sorte que eu tive, mas 3 desenhos de cada personagem. Eu ficava me achando, eu falei assim, nossa, mas essa tá bonita. Mas não, mas eu gostei mais dessa. Não, a avó tem que ser gordinha para dizer que come bem, que, né? Que faz umas coisas gostosas. Então, assim, obrigada de coração mesmo pelo seu empenho, pela sua dedicação, a vocês por estar comigo nesse momento, né? Tenho certeza que vocês vão ver a obra, vai entrar lá na plataforma, vão conhecer um pouquinho da minha cidade. E, assim, se for para Bandeirantes, entre em contato, vou ter o maior prazer de sair com vocês lá, de mostrar o que a gente tem de melhor, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, dizer que é uma emoção muito grande, assim, ver que aquele trabalho que eu fazia lá, quietinha na minha casa, no meu quarto, escondidinha, ter essa proporção, né? Você realmente apalpar isso é uma realização, assim, que não tem palavra. E estar aqui, assim, nessa tarde, me trouxe muito aquela frase que diz assim, um sonho que se sonha só é utopia, mas um sonho que se sonha em conjunto, ele se torna realidade. Então, eu queria agradecer muito a Lê, a Thaís, a toda a equipe. Eu sei que tem, né, várias pessoas aqui atuando nos bastidores que, assim, têm tornado tudo isso possível. E, como a Joeli falou, essas trocas, assim, eu acho que é de uma riqueza, porque, assim, eu, como eu trabalho como ilustradora, uma coisa que eu gosto muito são as conexões que as ilustrações geram. Eu, quando estou ali no meu processo criativo, coloco uma intenção, um sentimento, uma emoção, mas quando esse trabalho entra em contato com o público, isso desperta nas pessoas também outros sentidos.
Então, assim, ter essa troca, assim, é de uma riqueza, é algo muito especial. E cada autora que se inscreveu, assim, sabe, teve essa iniciativa, eu acho que isso é maravilhoso, que é como se fosse uma semente que foi lançada. E acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa frutificar dessas pequenas sementes. Então, eu deixo aqui meu mais sincero agradecimento e alegria de estar participando de tudo isso. Obrigada.